Leitura do ensinamento de Meixo Sama, resultados insatisfatórios, pelo Rocan Ministro Ricardo Mendes Dogo. Resultados insatisfatórios. Ensinamento de Meixo Sama. Alô? Quando uma pessoa não obtém resultados satisfatórios, a despeito de todos os seus esforços, mesmo pensando estar agindo corretamente, é porque desconhece a regra dos efeitos contrários. Em outras palavras, ela não percebe a razão que transcende a lógica dos fatos. Vou explicar então essa lei bastante útil para quem a emprega de maneira adequada, através de algumas observações que poderão facilitar o entendimento de verdade tão fundamental. Há, por exemplo, determinados ministros e dirigentes espirituais da Igreja que assumem áreas de importância, julgando-se detentores de especial grandeza. Contudo, quanto mais se exaltam, mais diminuídos se apresentam aos olhos dos outros. Na verdade, atitudes de descrição e reserva são posturas muito valorizadas por quem está observando de fora. Inversamente, exibicionismo e ostentação soam desagradáveis a ouvidos atentos. Sempre merece maior respeito quem relata os fatos da maneira como acontecem, sem exagerá-los nem diminuí-los. Os que se propõem a trabalhar na obra divina devem, pois, tomar cuidado para não alardear o favor que estão prestando, nem desejar aparecer como benfeitores. Atitude que só deprecia a gratidão advinda daquele que recebeu ajuda. Resultados insatisfatórios nunca poderão causar, por conseguinte, estranheza a quem desrespeita a lei dos efeitos contrários. Evangelho do Céu, volume 2. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Acredito que é uma grande oportunidade de recebermos graça, né? Aproveitar que hoje é um culto mensal em ação de graças. Os pedidos foram colocados no altar para quem teve a oportunidade. Quem fez oração, receber essas graças vem diretamente de Deus, né? Então, tenham certeza que os pedidos de vocês foram ouvidos, né? Esse é o primeiro grande passo. E aqui entrando diretamente no ensinamento, né? Falando de resultados insatisfatórios. Curiosamente, eu também estava lendo o livro que é a biografia de Meixo Sama, chama Eu Meixo Sama, e ele tem toda a história dele, né? Eu estava lendo justamente a parte que ele conta sobre o momento que ele estava passando por grandes purificações. Ele estava dando um relato e ele falava assim que naquele momento, até mesmo de começar toda essa obra divina, né? Ele passou por algumas doenças graves e ele se entregou a ponto de, assim, entendeu que era a hora dele para passar para o plano espiritual, o plano divino. E é interessante isso, né? Que muitas das vezes, quando você não tem o apego, né? Justamente é aí que tem o ponto de virada para você alcançar um resultado, né? E é justamente também ligado com esse ensinamento de resultados insatisfatórios. Porque quando você tenta forçar exageradamente alguma coisa, ela não vem, né? Acho que a maioria aqui já percebeu isso, ou já vivenciou, né? Que às vezes fica apegado naquela graça que gostaria de obter e fica lá batendo, martelando. Mas muitas das vezes a gente tem que soltar, né? Muitas das vezes a gente tem que soltar o objetivo. A gente tem que ter o objetivo, trabalhar por ele, mas soltar o apego em obter o objetivo. Parece até complexo o que eu falei agora. Mas na verdade você tem que olhar para o objetivo e continuar em frente, né? Você tem que olhar o objetivo meio de lado, porque senão você se apega. Até mesmo em resultados com o jorei, né? Você vai ministrar jorei, está fazendo um acompanhamento. E se você tem apego à pessoa, se você tem apreço, né, para aquela pessoa, que seja carinho, amor, etc., parece bom, mas isso atrapalha na grande realidade. Por quê?
Quando você está ministrando jorei, você tem que ser imparcial. Naquela hora você não é o amigo, você não é o pai, você não é o filho, você não é o marido, esposa. Naquela hora você é um instrumento de Deus. E nesse momento nós temos que ser totalmente imparciais, porque não é a sua vontade que tem que prevalecer, né? É a vontade de Deus. E nem sempre é igual a nossa. Então, é justamente nesse balanço que a gente tem que se equilibrar. No sentido, por exemplo, eu lembro, inclusive, desse Evangelho do Céu, volume 2, algum tempo atrás a gente fez um estudo de ensinamentos e passou, inclusive, por esse ensinamento aqui, né, que eram os resultados insatisfatórios. O exemplo que eu dei lá foi da bacia d'água, né? Ou seja, se você quer obter aquela água que está dentro da bacia, se você puxar rapidamente a bacia, a água não vai vir para você, ela vai para o outro lado. E ao contrário, né? Se você empurra a bacia, a água vem para você. Então é mais ou menos isso, né? Muitas vezes, se você quer muito algo, entrega para Deus, comunica isso no seu formulário, agradecendo como se já existisse e esquece. Solta. Acho que está aí um grande segredo, né? Objetivar soltando, né? E aí, Meixo Sama, na sua grande sabedoria, mostra que é justamente isso que acontece, né? A teoria dos efeitos contrários. E aqui eu queria ressaltar também um outro ponto. Essa questão do... Quando o Meixo Sama fala, né? As posturas da pessoa que tenta se autovalorizar, né? Se vangloriar, o ego lá em cima, na verdade é sempre um efeito contrário. E até em outros evangelhos tem isso, né? Se você faz uma caridade, se você ajuda alguém, se você presta serviço para algo bom, ninguém precisa saber. Por quê? Você quer o reconhecimento do homem ou você quer o reconhecimento de Deus? Né? Se você ministra 10 jorei por dia, quem precisa saber? Deus. É Ele que estava conectado com você e isso basta. Ninguém precisa saber. Né? Lógico que quando você vai dar um exemplo, dê o exemplo pela sua atitude, não pela sua palavra. Que a atitude arrasta muito mais do que a palavra propriamente dita. Né? Então, nós temos que ser exemplos daquilo que nós acreditamos ser o certo. Né? Os exemplos sobre os ensinamentos de Meixo Sama. E aí, muitas vezes, depois que às vezes a pessoa te conhece, que vai entender por que você é daquela forma. Porque você segue uma doutrina. E naquela doutrina é isso que se ensina. Né? Então, em primeiro lugar, a atitude que arrasta mais do que a palavra. Então, até mesmo em encaminhamentos, né? Quando se faz isso de verdade, você não precisa falar, você é. Você levanta a mão, ministra jorei, teve o resultado, a pessoa fala, nossa, eu quero saber como que é esse jorei, como é que eu faço para ministrar esse jorei, né? Quero receber mais. Né? Então isso arrasta o verdadeiro encaminhamento. Então acho que é focar nisso, desapegar-se. Né? Para que a gente obtenha o resultado satisfatório, a gente tem que desapegar do objetivo. É isso. Obrigado, pessoal.